Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Na nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre a integral de funções racionais por frações parciais. Então, o nosso primeiro exemplo, nós temos o quociente de duas funções polinomiais, o numerador, uma função de grau 2, x² mais 4x mais 1, e no denominador, uma função de grau 3 na sua forma fatorada, pelo produto x menos 1, x mais 1 e o x mais 3. A ideia dessa técnica de integração é reescrever o quociente x2 mais 4x mais 1 sobre o produto como uma soma de frações, onde para cada termo do denominador a gente vai ter uma fração chamadas então de frações parciais. Então, nós vamos trabalhar com esse quociente. Então, a gente deixa a integral de lado momentaneamente e vamos procurar reescrever esse quociente utilizando uma soma de frações. Então, o que nós vamos fazer? Primeiro passo é perceber que nós vamos utilizar três frações parciais. Essas três frações parciais, cada uma delas vai ter como denominador um dos termos do produto que a gente tem nesse quociente. Então, x menos 1, x mais 1 e o x mais 3. Como o grau do numerador é menor do que o grau do denominador, a gente sabe que não existe parte inteira nessa divisão. Então, para cada numerador das nossas frações parciais, nós vamos colocar uma função ou um termo que tenha grau menor do que o seu divisor. Então, essa primeira fração, a gente tem no denominador um polinômio de grau 1, um fator linear. Então, no seu numerador, nós devemos escrever uma função de grau 0, ou seja, uma constante. Então, nós vamos utilizar aqui a constante A, aqui a constante B e aqui a constante C. Então, a gente tem constantes porque os nossos denominadores das nossas frações parciais são todos de grau 1. Então, teremos que ter no numerador funções de grau 0, ou constantes. Então, qual que é a ideia? É organizar e calcular isso aqui de forma que nós tenhamos os valores de A, B e C que representem essa mesma função racional dada na integral. Então, se eu tenho essas três frações, quando a gente vai somar três frações com denominadores distintos, qual que é o processo? A gente tira o MMC. O MMC dessas três frações será exatamente o produto x menos 1, x mais 1, x mais 3. Então, quando a gente coloca as três frações sobre o mesmo denominador, a gente deve dividir esse mínimo pelo termo de baixo e o resultado deve ser multiplicado pelo numerador. Então, pegando x menos 1, x mais 1, x mais 3 e dividindo pelo x menos 1, então, nós teremos o resultado x mais 1, x mais 3, porque nessa divisão a gente vai cancelar o termo x menos 1. Então, o nosso coeficiente A vai multiplicar o x mais 1 e o x mais 3. Procedendo da mesma maneira para a próxima fração, dividindo esse denominador por x mais 1, vai cancelar o x mais 1. E aí nós teremos B, que multiplica o x menos 1, x mais 3. Da mesma forma, com a última fração,
nós teremos C que multiplica x menos 1, x mais 1. Nessa igualdade, nós já temos o mesmo denominador. Então, esse denominador aqui é o mesmo que aparece aqui. Ok, parte do problema já está solucionando. A partir daí, a gente deve estabelecer valores de A, B e C para que os numeradores sejam iguais. Então, o nosso próximo passo é determinar quais devem ser os valores de A, B e C, de forma que exista igualdade entre o polinômio x2 mais 4x mais 1 igual a A que multiplica x mais 1, x mais 3, mais B que multiplica x menos 1, x mais 3, mais C que multiplica x menos 1, x mais 1. Então, é essa igualdade que a gente quer determinar, valores de A, B e C que tornem essa igualdade verdadeira. O nosso próximo passo será trabalhar com a igualdade de polinômios. Nessa igualdade de polinômios, nós precisamos... Quando é que dois polinômios são iguais? Quando dois polinômios são iguais, quando eles têm termos semelhantes com o mesmo coeficiente, são idênticos. Então, no nosso polinômio, no primeiro membro, o coeficiente de x2, ou x ao quadrado, é 1, o coeficiente em x é 4 e o termo independente é 1. Então, quando a gente desenvolver esse resultado aqui, essa soma, a gente deve obter coeficiente 1 para o termo x ao quadrado, 4 por termo x e 1 como termo independente. Além disso, existe outra propriedade. Polinômios que são idênticos produzem o mesmo valor numérico para o mesmo valor de x. Então, a ideia que a gente vai utilizar é a seguinte: substituir valores de x, que podem ser decididos ou escolhidos de forma aleatória, nos dois lados da igualdade. A partir dessa escolha, a gente vai conseguir gerar equações em A, B e C. Com essas equações, a gente deve resolver o sistema e obter esses resultados. Esses valores podem ser aleatórios. Por exemplo, se eu escolher que x vai ser 0. Então, qual é o valor dos nossos polinômios para x igual a 0? No primeiro membro, vai ser igual a 1. E no segundo membro, nós teremos o seguinte: A que multiplica 0 mais 1, que multiplica 0 mais 3. Mais B, que multiplica 0 menos 1, que por sua vez multiplica 0 mais 3. Mais C, que multiplica 0 menos 1, que multiplica 0 mais 1. Então, 1 vezes 3, 3. Então, 3A. Daqui a gente vai ter menos 1 vezes 3, vai ficar menos 3B. E, por último, menos 1 vezes 1 vai dar menos 1 vezes C. Então, menos C. Então, a gente obteve uma equação em função de A, B e C. Então, escolhendo três valores de x e substituindo nos dois lados dessa igualdade, nós teremos três equações em A, B e C. E, a partir das três equações, nós podemos montar um sistema. Uma forma mais rápida da gente definir e calcular isso é escolher valores de x que torne um desses termos nulo.
Por exemplo, se eu escolher x igual a menos 1, eu vou conseguir anular todo esse termo, a, x mais 1, x mais 3. Vejamos, p de menos 1. Então, considerando x igual a menos 1, na primeira parte do nosso polinômio, nós teremos menos 1 ao quadrado, mais 4 vezes menos 1, mais 1. Então, menos 1 ao quadrado vai dar 1, menos 4 mais 1. Então, teremos menos 2. Na segunda parte da igualdade, todos aqueles termos que possuem o fator x mais 1 vão tender ou vão ser igual a zero. Menos 1 mais 1, 0. Menos 1 mais 1, 0. Com isso, nós teremos, então, apenas b que multiplica x menos 1, x mais 3. Então, substituindo aqui, b menos 1, vezes menos 1 mais 3. Então, aqui, b menos 2 vezes 2. Portanto, nós teremos menos 4b. Então, dessa igualdade, a gente consegue o valor de b. Então, b vai ser igual a menos 2 dividido por menos 4, que é igual a meio. Então, quando a gente escolhe um valor de x que anula um desses termos, a gente consegue uma expressão que vai nos levar diretamente para um dos valores dos nossos coeficientes a, b e c. Então, o primeiro valor que eu usei foi o menos 1, que anula o termo x mais 1. O próximo que nós vamos utilizar seria o x igual a menos 3. Então, considerando o x igual a menos 3, substituindo no primeiro lado da igualdade, nós teremos menos 3 ao quadrado, mais 4 vezes menos 3, mais 1, que é igual. Então, lembrando que agora os termos que têm x mais 3 serão nulos. Portanto, o primeiro e o segundo. Teremos, então, c, que multiplica menos 3 menos 1, que multiplica menos 3 mais 1. Então, resolvendo os dois lados, temos 9 menos 12 mais 1 igual a c, que multiplica menos 4, que multiplica menos 2. 9 menos 12 mais 1, 9 mais 1, 10, menos 12, menos 2. Menos 4 vezes menos 2 dá 8, então 8c. Dessa igualdade, nós teremos c igual a menos 2 sobre 8, que é igual a menos 1/4. Então, nós já temos os valores de b e c, considerando x igual a menos 1, x igual a 3. Então, agora nós vamos considerar o x igual a 1. Então, p de 1. O x igual a 1, ele vai anular os termos que têm o fator x menos 1. Então, p de 1, teremos no primeiro lado da igualdade 1 ao quadrado, mais 4 vezes 1, mais 1. E do segundo lado, vai anular esse termo e esse aqui. Então, teremos apenas o primeiro, a, que multiplica 1 mais 1, que multiplica 1 mais 3. 1 ao quadrado, 1, mais 4, mais 1, que é igual a que multiplica 2, que multiplica 4. Então, 6 igual a 8a. Portanto, a é igual a 6 sobre 8, que simplificando nos dá 3/4. Portanto, esses são os resultados que nós temos. Os valores de b,
de C e de A, que serão os numeradores das nossas funções parciais, frações parciais, definidas lá no início da nossa técnica. Então, voltando para lá, já que a gente já tem os valores de A, B e C, então, esse polinômio do numerador, esse quociente que a gente quer integrar, x² sobre esse produto, pode ser escrito como essas três frações. Então, nós temos o seguinte: x² mais 4x mais 1 sobre x menos 1, que multiplica x mais 1, que multiplica x mais 3, é igual a A sobre x menos 1. Lembrando que o nosso A é 3/4, então teremos 3 sobre 4, que multiplica x menos 1. Mais o nosso valor de B, que é meio, então 1 sobre 2x mais 1. Mais C sobre x menos 3. Como C é negativo, eu já vou colocar o menos aqui. O C é igual a menos 1/4, então menos 1 sobre 4, que multiplica o x mais 3. Então, essa é a correspondência que a gente tem. Esse quociente dessas duas funções polinomiais é igual a essa soma dessas três frações parciais. O que nós vamos fazer agora? Calcular a nossa integral utilizando essa soma de frações parciais. Então, voltando para a nossa integral, temos a integral que foi dada. Então, como a gente já viu, o nosso quociente pode ser representado pela soma dessas três frações parciais. Então, procedendo ao cálculo da integral, nós teremos integral de 3 sobre 4x menos 1, mais 1 sobre 2x mais 1, menos 1 sobre 4x mais 3. Então, o que nós vamos fazer? Separar essa integral, retirando as constantes. Então, 3/4 integral de dx sobre x menos 1, mais meio integral de dx sobre x mais 1, menos 1/4 integral de dx sobre x mais 3. Essas três integrais são do mesmo tipo, são semelhantes. E para resolvê-las, a gente vai fazer uma substituição. Então, eu vou resolver aqui a primeira delas. As outras duas vão seguir o mesmo processo. Então, nessa primeira integral, eu vou chamar o seu denominador x menos 1 de u. Então, u é x menos 1. du é igual a dx. Então, substituindo, nós teremos du sobre u. A integral de du sobre u é o ln de módulo de u mais uma constante. Retornando para a integral, para a variável original, vai ser ln do módulo de x menos 1 mais constante. Para cada um das outras integrais, o processo vai sempre semelhante. Então, nós teremos o seguinte resultado: 3/4 ln de x menos 1 mais meio ln de x mais 1 menos 1/4 ln de x mais 3, mais a nossa constante arbitrária.
Nas próximas videoaulas, nós trataremos de outros exemplos que vão utilizar esse mesmo método. Em caso de dúvida, vocês podem entrar em contato pelo WhatsApp ou através do e-mail. Espero que tenham gostado. Até a próxima!